autismo regressivo. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou Cassiane Costa, esse é o Autismo com Leveza e aqui nesse canal a gente fala sobre autismo de uma forma leve e descontraída. E eu quis trazer esse tema porque eu recebi essa dúvida outro dia na caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando sobre autismo regressivo. Explicando assim de forma bem simples o que seria isso, é quando uma criança tem um desenvolvimento típico ou aparentemente típico e em determinado momento ela perde habilidades, né, que ela já tinha conquistado. Então a gente escuta assim a mãe dizendo: meu filho acordou outra criança, ele falava, ele cantava e de repente, de um dia para o outro, ele parou de fazer tudo que ele fazia, né? Ele batia palma, ele dava tchau e parou de fazer tudo isso. E aí é importante deixar bem claro o quê? Autismo é uma condição genética, certo? Tá ali determinada geneticamente no DNA daquele indivíduo, certo? Então aquela criança nasceu autista, aquele bebê nasceu autista. Ah, mas ela regrediu aos 3 anos, perdeu habilidades aos 3 anos. Ela não se tornou autista aos 3 anos, por qualquer motivo que seja, não. Tenha certeza que aquele bebê nasceu autista, certo? Ele é autista desde que nasceu. Tá, dito isso, o que que acontece? Por que que acontece essa regressão? Existe uma coisa chamada poda neural, que acontece em todos os indivíduos, que acontece várias vezes ao longo da vida, mas que as podas mais intensas são ali por volta dos 3, 5 e 7 anos de idade, na primeira infância. E o que é essa poda neural? É como se fosse uma faxina que o nosso cérebro faz nas sinapses que ele não utiliza, né? O nosso cérebro é riquíssimo em sinapses, em transmissões nervosas, principalmente na infância. Essas sinapses estão ali bombando mais do que nunca na infância. E o cérebro, de tempos em tempos, vai avaliando: ah, isso aqui eu preciso mais, isso aqui eu preciso menos. Por quê? Porque se ele fosse manter todas essas sinapses, o consumo de energia ia ser muito grande. Então, para o corpo economizar energia, ele descarta aquelas sinapses que não estão sendo muito utilizadas e mantém as que são mais utilizadas. Nesse processo de poda, algumas habilidades em crianças com TEA podem ser perdidas. Acredita-se que crianças com TEA possam ter aí um erro no processamento dessa poda, né? E acabar perdendo sinapses que são importantes, que são utilizadas. E aí ocorrem essas perdas de habilidades que a criança já tinha. O nosso cérebro se desenvolve ao longo de toda a nossa vida, certo? Existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de criar novas sinapses de acordo com as necessidades e a demanda. Então, assim, se ele tinha uma habilidade que foi perdida, essa habilidade não está perdida para sempre, certo? O cérebro pode refazer as sinapses e ele pode reaprender aquela habilidade, certo? Se ele já teve, é um sinal de que já está ali no fundo da memória, mesmo que aquela sinapse tenha sido excluída na poda, já foi feito alguma vez aquilo, né? Então ele tem as ferramentas para fazer novamente, tá certo? Então as habilidades podem ser recuperadas, sim, com um acompanhamento terapêutico adequado. Ah, mas lá em casa aconteceu com 1 ano, né? Meu filho fazia tais coisas e com 1 ano parou de fazer, assim, virou outra criança. E o que que acontece ali? A gente vê muito as mães falando dessa questão do 1 ano, né? Desse marco. O que que acontece com 1 ano? Depois de 1 ano, as demandas sociais de um bebê aumentam bastante. No primeiro ano, é a brincadeirinha, é o sorriso, né? Mas não tem uma demanda grande de fala, de gestos sociais. A troca social que acontece é o quê? É um sorriso, é um olhar que pode ser mais rápido, né? E depois de 1 ano, essas demandas aumentam bastante. Então, esses atrasos começam a ficar mais evidentes. Então, uma coisa é o seu bebê não triangular com você. Por exemplo, olha para a caneta, olha para a mãe, olha para a caneta de novo. Fazer essa triangulação, né? É muito sutil. Se a gente não tem um olho treinado, a gente não nota que ele não faz isso, né? Porque a gente não é ensinado a notar essas coisas. Claro que não. Quem tem que observar isso são os profissionais, pediatra, neuropediatra, mas a mãe não tem que estar observando isso. Então, eu vejo hoje os vídeos do Vinícius
antes do primeiro ano, né? E eu vejo como ele já tinha sinais que eu não percebia, porque eu não entendia nada a respeito do assunto, né? Então, para mim, os sinais ficaram muito visíveis quando? Depois de um ano. Quando era para ele ter começado a balbuciar mais e ele não fazia. Quando era para ele ter começado as primeiras palavrinhas e ele não fazia. Quando era para ele começar a mandar tchau, a soltar beijo e ele não fazia, né? Então, a demanda social de um bebê depois de um ano aumenta bastante. Por isso que os sinais ficam mais evidentes. Mas, de novo, isso não quer dizer que aquele bebê se tornou autista. Não, ele é autista desde que ele nasceu. Da mesma forma, uma criança que perde habilidades lá na poda neural dos 3 anos, ela se tornou autista? Não, ela é autista desde que ela nasceu. Se seu filho perdeu habilidades, se você se sente culpada por isso, meu filho fazia tudo isso e ele perdeu e a culpa é minha, não se sinta culpada por isso, porque não tem o que sentir culpa, certo? Assim, não é culpa sua, não é culpa de ninguém. Não se sinta culpada por isso. O seu filho é autista desde a hora que ele nasceu, desde a hora que ele saiu da sua barriga. Não tem nada que se sentir culpada por nada, tá certo? Tira essa culpa do seu coração e vai ser feliz com seu filho, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não deixa de se inscrever aqui no canal, é super importante pro meu trabalho. Um beijo e até o próximo vídeo.